O Demolidor é um filme fascinante da década de 90, que com o tempo acabou ganhando muito mais reconhecimento, muito por causa da sua aparente previsão de como seria o século XXI e a sua relação com o politicamente correto. Mas se você acha que isso é tudo que ele fala, você está errado. Na verdade, isso é apenas 20% de O Demolidor, o seu pano de fundo para comentar sobre muito mais coisa, sobre a relação entre áreas nobres e periféricas, o sistema penitenciário, sobre como a nostalgia nos cega e nos amansa, e claro, o mais importante de tudo, sobre como usar as 3 conchas. Oh, he doesn't know how to use the 3 seashells. Se você acha que o Demolidor previu o futuro, também está errado. Ele está falando sobre o presente da sua época, ou seja, o nosso passado. Sim, incluindo na parte do politicamente correto. E por fim, se você acha que o Demolidor é a celebração de um lado ou de outro, ou então a condenação de um dos dois, você também está errado, porque o Demolidor é na verdade um filme sobre equilíbrio. Sim, exatamente, equilíbrio, porque de um lado ele nos fala que o exagero com o limpinho, com o correto, com a castidade, com o amor resolve tudo, e com o moralismo pode nos tornar um bando de despreparados moles e abobalhados. We're police officers. We're not trained to handle this kind of violence. Do outro, ele nos diz que a liberdade sem consequência, que a falta de consideração com o próximo e a falta de empatia pode nos tornar coisa muito pior. Demolidor é um filme que merece muito mais atenção, muito além de apenas um exemplo focado em um único problema, mas por ser genuinamente um filme de ação mais inteligente do que muitos podem esperar. O que faz sentido, afinal ele é praticamente uma adaptação de Admirável Mundo Novo, com o Stallone. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos revisitar o Demolidor, que não previu o futuro, mas com certeza é muito relevante até hoje. O futuro já está aqui, então já imaginou você olhar no espelho e notar que as entradas estão aumentando e então... que Você foi multado em 1 crédito por violação do Estatuto da Moralidade Verbal. Principalmente agora, no fim de ano, que muitos estão pensando, é claro, no Carnaval. Um período de feriado que, quem não vai curtir as festas, pode ir curtir uma bela viagem com a família. Mas sabe o que pode atrapalhar? O problema com a autoestima. Com 50% dos homens sofrendo de calvície durante sua vida, muitos de nós podemos não ter a oportunidade de tentar o penteado do Simon Phoenix, o que por si só já é um fato bem triste. Então, em vez de tentar esconder a calvície, seja usando a peruca de carnaval, ou tendo que curtir a praia no feriadão usando boné, você pode começar o tratamento da Manual. A Manual referencia um tratamento capilar com um tratamento personalizado, com prescrição médica e aprovados pela Anvisa. É possível notar resultados com 3 a 6 meses de tratamento contínuo. Para um resultado ainda melhor, a Manual oferece acompanhamento clínico durante o processo sem custos adicionais. Tudo isso sem precisar marcar consulta, sem precisar sair de casa. Você recebe tudo no conforto do seu lar. É mais do que apenas sobre calvície, mais do que sobre queda capilar, é sobre autoestima, é sobre a saúde do homem. E claro, eu não estou aqui apenas para recomendar. Acessando o site e usando o cupom Central Pandora, você ganha 40% de desconto na sua primeira compra, além de frete grátis para todo o Brasil. Mas aproveite, porque o cupom é por tempo limitado. A história de Hollywood com o tal politicamente correto é longa. Com a popularidade do cinema durante as primeiras décadas do século XX, não demorou muito para que grupos começassem a culpar os filmes por desvirtuarem a juventude. Isso levou à criação do Código Reis, uma série de regras de autocensura para filmes que incluíam a proibição de profanidades, nudez, miscigenação e muitas outras besteiras. Uma revolta artística, o código acabou fazendo ele perder a força, com o golpe final sendo a indicação de quanto mais quente melhor a vários Oscars. Mas entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, uma nova onda de autocensura começou a ganhar força. Você pode não lembrar, mas durante esse período, tudo, principalmente o que era focado no público infantil, era altamente controlado para evitar coisas consideradas nocivas. Muitas obras tiveram que se adaptar para se tornarem menos assustadoras para pais preocupados, desde proibir as tartarugas ninjas de usarem as suas armas, até o Homem-Aranha não poder acertar socos. E se você já viu a diferença entre Sailor Moon original e a versão ocidental, sabe do que eu tô falando. All the sex and violence on the screen has gone too far for me. I'm fed up with it. Filmmakers like George Romero and John Carpenter have to show some restraint. E é esse o contexto que o Demolidor está satirizando, o mesmo que inspirou parte de Robocop 2. Não é bem uma previsão do futuro. Nenhum filme de ficção científica previu o futuro. Mas como eu disse, esse é um ponto mais superficial, um pontapé inicial para muito mais a ser comentado. Porque essa é uma obra surpreendentemente inteligente. Na melhor escola Paul Verhoeven de filme burro mais inteligente de todos os tempos.
A história começa em 1996, com Los Angeles tendo se tornado um pesadelo de violência urbana, que nem o Predador 2, ou Fuga de Los Angeles, ou Los Angeles dos anos 90. Acompanhamos o sargento John Spartan, interpretado por Stallone, tentando resgatar reféns presos pelo criminoso Simon Phoenix, interpretado brilhante e inesquecivelmente por Wesley Snipes. Is it cold in here? Or is it just me? Durante a tentativa de resgate, Spartan consegue prender Phoenix, mas, honrando seu apelido, toda a comoção acaba causando a explosão do prédio. O que também causa a morte acidental dos reféns. The bodies everywhere. There must be 20 or 30. They're everywhere. Spartan acaba sendo condenado a um novo tipo de prisão, a crioestase, que o deixaria congelado por 70 anos, a mesma prisão para onde Phoenix foi. Mas em 2032, Phoenix consegue escapar durante uma entrevista para uma possível condicional. Do you have anything fresh to say on your behalf? Yeah, I do. Teddy bear. Em um futuro onde toda demonstração de violência foi banida, ninguém consegue lidar com alguém que veio direto do século XX. A única solução então é encontrar alguém no nível de Phoenix e acordar Spartan para lidar com o criminoso. Mas como é de se esperar, Spartan não consegue se adaptar bem a esse futuro, onde é proibido comer sal ou qualquer alimento que seja considerado prejudicial à saúde, é proibido xingar, as pessoas não têm contato físico, até o sexo como conhecemos é proibido. Bad language, chocolate, gasoline, uneducational toys and anything spicy. Abortion is also illegal, but then again so is pregnancy if you don't have a license. E claro, no banheiro há só 3 conchas. Que eu ainda vou descobrir como funciona, eu juro. Mas o mais instigante dessa utopia, que na verdade é uma distopia disfarçada, é que não existe opressão, mas sim aceitação. Não é necessário controlar o público quando ele está brigando por besteira, ou então afogado em nostalgia, ouvindo a rádio mais famosa da cidade, que só toca comerciais. Fica óbvio que o Demolidor é baseado em O Admirável Mundo Novo, uma distopia onde não era necessário controlar a informação e a verdade, porque todo mundo está distraído e preocupado com besteiras para notar que há alguma coisa errada. O exemplo físico disso em O Demolidor é Lenina Huxley, interpretada por Sandra Bullock, uma policial viciada no século XX, na violência, na brutalidade e na ação do século passado. No entanto, ela é tão encantada com o passado, querendo vivê-lo à imagem dos filmes que consome, que ela esquece de olhar para o seu próprio presente. What I wouldn't give for some action. Ela quer ação, mas deixa passar que existe uma rebelião debaixo da cidade, que ela não só não liga, como faz parte da força policial que ajuda a combatê-la. Mas claro, ela está cega para os problemas da sua Los Angeles porque está ocupada demais tentando reviver o passado que nem ao menos existiu. Huxley, look, this isn't the Wild West, okay? The Wild West wasn't even the Wild West. E essa rebelião que vive no submundo também traz comentários interessantes sobre a relação entre os dois lados dessa sociedade. De um lado, temos uma cidade preocupada com a sua beleza uniforme, com as boas maneiras, com a educação e com uma atitude positiva e feliz um com os outros. Mas debaixo de seus pés tem literalmente pessoas passando fome. E o que incomoda quem está em cima são as pessoas passando fome ou o grafite de denúncia que eles fazem. There was a defacement of public buildings, walls smudged with scandalous graffiti. Pois é, e é por isso que John Spartan é um personagem mais humano do que parece. Ele não é incapaz de perceber que um criminoso nem sempre é apenas um criminoso. Hurting people's not a good thing. Well, sometimes it is, but not when it's a bunch of people looking for something to eat. E eu acho curioso como esse é um ponto tão importante da história e que muitas vezes passa despercebido. Ele comenta sobre como a polícia de Los Angeles é tão preocupada com o que é moral, com o que o magnata do setor carcereiro estabeleceu como correto, que ela ignora completamente uma parcela da população. E não pense que isso é sutil. The reason why your citywide manhunt didn't work was because Phoenix was in the one place that A, you can't monitor, B, you're afraid to go, and C, don't give a shit about. É um comentário sobre como não só o governo, mas também as pessoas tendem a direcionar as políticas públicas para certas áreas, enquanto outras não importam. O Demolidor realmente está falando sobre como nos distraímos do que realmente importa. De que há toda uma preocupação, um controle do que você pode comer, o que você não pode comer, como se vestir, de como não se vestir, do que falar, do que não falar, de quem e como você se relacionar, enquanto existem problemas muito mais sérios, muito mais urgentes que precisam ser corrigidos, enquanto tá todo mundo brigando por besteira. Mas o filme também tem as suas partes sutis. I'll be subtle. I'm good at subtle.
Em algo que virou uma grande piada, vemos que no futuro todos os restaurantes se tornaram um só, o Taco Bell, ou o Pizza Hut, dependendo da versão que você assistiu. Sim, é uma ideia absurda e que é bem engraçada, mas é reflexo de uma preocupação dos Estados Unidos com a sua comida processada e de baixa qualidade, os desertos alimentares, que é algo que o filme antecipou, uma sociedade com cada vez menos acesso a comida de qualidade, onde pessoas são obrigadas a comer em fast food, o que é irônico porque também é uma sociedade com uma preocupação excessiva com a saúde. Outro comentário sutil e que só percebi ao rever o filme é a questão do sistema penitenciário desse futuro. Por que não há um prefeito ou um governador, ou até mesmo um governo? Quem manda em San Angeles é o morador mais importante da cidade, Raymond Cocteau, o presidente das indústrias Cocteau, aquele que controla as prisões criogênicas. O que acontece quando quem lucra com as prisões é quem determina o que é crime ou não. Obviamente, com o tempo, tudo vira crime, até passar fome. Novamente, essa é uma preocupação, um reflexo de algo que já existia e acabou aumentando ainda mais com o passar do tempo, com o sistema prisional dos Estados Unidos sendo cada vez mais privatizado, há um lobby gigantesco por parte das empresas prisionais para a máxima criminalização com punições cada vez maiores. Cocteau é a representação disso, da busca pelo poder e pelo lucro disfarçada de uma tentativa de melhorar a cidade através de eliminar o crime, que, não por acaso, é determinado por quem constrói as prisões. Fica claro que a sua preocupação não é com a reabilitação, apenas com aumentar as prisões. I thought during rehabilitation the prisoners were not conscious. A person would go insane. The side effects of the cryo process are unavoidable. Então, mesmo não prevendo o futuro, ele com certeza nos deu um vislumbre de como certas tendências evoluiriam. Schwarzenegger Library? Yes, the Schwarzenegger Presidential Library. O Demolidor nos mostra uma sociedade que é a extrapolação de um politicamente correto exagerado, mas isso é apenas consequência de um mundo que está preocupado demais com coisas superficiais, com muito tempo para viver em nostalgia e brigar por causa de nudez e palavrões, enquanto há problemas mais sérios a serem considerados e resolvidos ao seu redor. É sobre, na aparência, sermos todos comportados, limpinhos e preocupados com o bem-estar dos nossos semelhantes, mas na verdade, na prática, não darmos a mínima para quem realmente está precisando, roubando por causa da fome. Quando a gente ignora problemas reais e deixamos de lado a empatia verdadeira e sincera com os outros, sobra bastante tempo para ficarmos ocupados com o entretenimento do passado e com controlar o que cada um faz da sua vida. Mas há mais um ponto que eu acho genial, que é a solução disso tudo, porque Spartan surge como uma pessoa capaz de oferecer uma solução, e é uma solução que vai muito além de ser simplesmente o único capaz de pegar nesse cara. Esse cara. Vamos pegar esse cara! Durante a história, Spartan descobre que Cocteau foi quem arranjou para que Phoenix fosse solto, por dois motivos. Primeiro, era matar Edgar Friendly, o líder de um movimento de revolução que estava começando no submundo. E o outro era causar ainda mais pânico na cidade, para que ele ainda tivesse mais poder como administrador de prisões e líder desse futuro. I'll have carte blanche to create the perfect society. My society. No entanto, Phoenix é muito mais esperto e consegue manipular Cocteau para soltar alguns de seus companheiros de crime, incluindo Jesse Ventura, o que o coloca em posição para dominar a cidade de vez, liberando ainda mais criminosos da sua antiga trupe. Will you please kill him? It's pissing me off. E como é de se esperar, apenas John Spartan é capaz de parar Phoenix. Send a maniac to catch a maniac. Com a ajuda de Huxley, é claro. Na luta final, que curiosamente é um espelho da primeira, mas ao invés da sala em chamas, temos uma sala fria. Is it cold in here, or is it just me? Spartan e Phoenix se enfrentam pela última vez, com John conseguindo, por pouco, acabar com um criminoso, o que curiosamente também é uma referência direta à primeira luta dos dois. I'd lose my head if it wasn't attached. Com Phoenix derrotado e a crioêxtase destruída, John começou uma nova era para San Angeles, sem o seu antigo líder. Há então a possibilidade de uma nova sociedade, fundada em novos princípios. E finalmente temos o confronto direto dos dois lados envolvidos nessa questão. Enquanto um quer manter a ordem exagerada que já conhece, o outro quer aproveitar para ter liberdade incondicional. We're gonna go out drinking, all of us get shit-faced and paint the town, literally. Put up graffiti, slogans, it'll be a blast. Whoa, whoa, whoa. Mas é aí que vem a parte que mais gosto desse final, o grande conselho de Spartan, do herói, do que trouxe essa nova possibilidade de futuro para San Angeles. Why don't you get a little dirty? You elect clean. And somewhere in the middle, I don't know, you'll figure it out.
A mensagem final que Spartan deixa para esse futuro não é de que um lado tem que ser eliminado, ou de que um é melhor do que o outro, que há uma linha entre eles e quem está daqui para cá está errado ou vice-versa, mas sim sobre diálogo, sobre a capacidade de ver os defeitos da ideia que você defende e também reconhecer os acertos da que lhe é antagônica, e parar de achar que o seu lado é o certo definitivo, ser capaz de pensar e refletir sobre o que você defende, porque apesar do filme nos mostrar essa visão antagônica, com esse futuro exagerado, também fica claro que antes Los Angeles era igualmente um pesadelo para o lado oposto. Os antagonistas representam justamente os extremos de ideias diferentes, controle total na vida de todo mundo em San Angeles ou a total falta de controle de Phoenix, que apenas o tornou um sociopata capaz de ferir, matar e destruir tudo em seu caminho. Afinal de contas, nada o impede de fazer isso. Junto de The Running Man e Total Recall, o Demolidor é mais sobre nos lembrar da importância de questionar o que tomamos por verdade e os riscos de nos fecharmos em um único ponto de vista, em um único lado, seja do lado exagerado por controle e vigilância do chefe Earl, seja do lado selvagem e hedonista de Friendly, ou mais extremo ainda, o de Phoenix. É simplesmente lembrar que existe mais do que um sistema binário, seja de ultravigilância e controle social, ou então de caos completo sem nenhum tipo de consideração. O que é uma solução que pode parecer óbvia, mas como ele também antecipou muito bem, hoje em dia o óbvio parece cada vez mais distante. A ironia, proposital, é que o filme usa o gênero conhecido pelos exageros para falar sobre exageros e sobre os perigos do extremo do excessivo, enquanto, visualmente, ele tem toda a excessividade que tornaram a década de 80 e 90 tão marcantes para a ficção científica. Ele também conta com um ótimo elenco, Sandra Bullock estava no auge do seu timing de comédia, e o Stallone está sendo o Stallone de sempre, mas o ponto alto de O Demolidor, com certeza, é Wesley Snipes. Phoenix é um daqueles vilões que marcam para sempre, realmente acho que ele merecia mais reconhecimento. Ele é diversão garantida e ao mesmo tempo tão ameaçador quanto um Clarence Boddicker. No fim das contas, o Demolidor pode ser visto apenas como diversão, mas ele tem muito mais por trás de suas explosões, e muito mais do que uma única crítica que parece ser a que todo mundo tenta focar hoje em dia quando discutem essa obra. Ele é um filme cheio de nuances, a sua inteligência vem muito por causa da sua inspiração em uma das mais importantes e impactantes histórias já escritas na ficção científica. Eu esqueci o nome agora, Admirável Mundo Novo! Valeu, Phoenix. Por fim, o Demolidor é, hoje em dia, um filme essencial, mas muito além dessa visão simplista que parece que vem dominando qualquer discussão sobre ele, como se ele apresentasse apenas um único problema e não tivesse nenhum tipo de nuance. É preciso considerar todo esse resto que genuinamente o torna uma obra que envelheceu muito bem. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo, onde continuaremos trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial a Guilherme Ian e Joel Melo, membros da nossa ponte de comando, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Também um agradecimento aos nossos oficiais de ciências, André Oliveira, Alberi Maia, Lucas Ferreira, Pedro Borges e Diego Dias. É isso, descobri! A resposta é